A verdadeira história de Five Nights at Freddy's. Five Nights at Freddy's, desde que foi lançado, tem despertado a curiosidade dos jogadores sobre o seu enredo. O game em si não explica muito a sua história, o que deixou o restante por conta da imaginação dos jogadores, povoando a internet com todo tipo de teoria, mitos e até especulações de que a história do jogo é real. Saiba agora o que é a verdade na história de Five Nights at Freddy's 2. Bem, agora vamos para a verdadeira história do game, Five Nights at Freddy's. Em Five Nights at Freddy's, assim como na sua sequência Five Nights at Freddy's 2, controlamos um personagem que aceitou um emprego para trabalhar 5 noites, são 7 no segundo jogo, como vigia noturno na Freddy Fazbear Pizza. O trabalho consiste em verificar as câmeras de segurança. A tarefa parece simples, mas já na primeira noite, coisas estranhas começam a acontecer. Porém, a pizzaria, que por fora parece um lugar de diversão com foco no público infantil, possui diversos rumores envolvendo sumiço de criança e até homicídios. Todos os rumores cercam os bonecos usados para animar a pizzaria, os animatrônicos. Todos os rumores apontados aqui, como parte da história real do jogo, foram retirados do próprio game. Esses rumores parecem ser encontrados em artigos que estão grudados na parede da pizzaria. São 4 artigos e cada um trata de um incidente em particular. O primeiro deles menciona o desaparecimento de 2 crianças, cujos corpos nunca foram encontrados, mas o sequestrador foi localizado graças às câmeras de vigilância. As crianças, porém, nunca foram localizadas e presume-se que estejam mortas. Segundo o artigo, trata de uma interdição sanitária. A Freddy Fazbear Pizza teria sido interditada pois que alguns consumidores estariam se queixando de fortes odores de putrefação vindo dos bonecos que animam a pizzaria. O terceiro artigo comenta o desaparecimento de mais 3 crianças, o que dá a entender que agora são 5 crianças desaparecidas, todas ligadas ao incidente ocorrido dentro da pizzaria Freddy Fazbear. Segundo o artigo, há um novo suspeito, mas a polícia nunca encontrou os corpos das crianças desaparecidas. Ainda segundo esse artigo, a Freddy Fazbear passa por várias dificuldades financeiras depois dos polêmicos desaparecimentos das crianças. O quarto e último artigo narra o fechamento da pizza. Segundo o artigo, a pizzaria fechou após um ano procurando um comprador. O dono não encontrou alguém disposto a comprar seu negócio, que faliu devido às polêmicas envolvendo o desaparecimento de crianças. No artigo, o proprietário deixa uma mensagem que parece não ter sentido. Esses bonecos vão viver. No coração das crianças, esses bonecos vão viver. Algum tempo depois, misteriosamente, a pizzaria Freddy Fazbear reabre suas portas. O classificando de um jornal menciona o evento ao mesmo tempo em que anuncia a demanda por um vigia noturno para trabalhar à meia-noite às 6 da manhã. Entre outras informações, o anúncio descreve o salário, mas deixa um aviso de que o empregador não assumirá responsabilidade por lesões e desmembramentos. Assim se inicia um dos jogos indie de terror mais divertidos da atualidade. Mas a história de Five Nights at Freddy's não acaba com essa breve introdução. Durante o primeiro jogo, um personagem obscuro, uma pessoa que conversa com você pelo telefone, dá dicas e mencionando eventos anteriores à contratação do novo vigia. Esse personagem também aparece em Five Nights at Freddy's 2. Há 4 bonecos animados em Five Nights at Freddy's: Freddy, o urso, Bonnie, o coelho, Chica, a galinha e a raposa Foxy. No segundo jogo são 6 animatrônicos, os 3 do primeiro jogo, Fred, Bonnie e Chica, e mais 3 novos bonecos, Puppet, Balloon Boy e Mangle. Os animatrônicos são bonecos animados através de motores elétricos, capazes de se movimentar sozinhos e com grande complexidade de movimentos. Na história do jogo, eles são usados para servir os clientes da pizzaria e animar o ambiente através de brincadeiras e shows. Entretanto, o jogo não explica se por mau funcionamento
ou algum outro motivo, esses robôs começam a importunar os clientes. Mas, segundo o próprio criador do jogo, que confirmou via Twitter, os bonecos do jogo são mal assombrados. Agora, a mordida de 87. A mordida de 87 é um incidente ocorrido na pizzaria de Freddy Fazbear em 1987. Quem menciona esse evento pela primeira vez é o Phone Guy, a pessoa que fala pelo telefone em ambos os jogos. Os detalhes desse incidente macabro são contados em Five Nights at Freddy's 2. Neste incidente, que custou a reputação da pizzaria, um dos clientes foi atacado e mordido por um dos animatrônicos. Os detalhes do ataque não são mencionados, apenas o estado em que a vítima ficou, sem parte do rosto e do cérebro. A pizza Freddy Fazbear realmente existe? Com um enredo cheio de lacunas e dando margem à imaginação dos jogadores, não demorou muito para a internet ser inundada com teorias sobre o jogo. A mais descabida é que a pizzaria existe de verdade. Esse rumor ganhou força no mês seguinte ao lançamento do primeiro jogo, quando os jogadores foram buscar informações sobre o mesmo. Ao pesquisar no site da Google, um dos resultados aponta para um local do Google, chamado Freddy Fazbear Pizzaria. Segundo o Google Maps, a pizzaria macabra estaria localizada nos Estados Unidos, mais precisamente na cidade de Huntsville, estado de Utah. Obviamente, tudo não passa de uma brincadeira. Alguém marcou o local no Google Maps e adicionou fotos falsas. Todas já foram apagadas. Teorias e conspirações dos jogadores. Como o próprio criador do jogo, Scott Cawthon, comentou, o restante da história fica a cargo do jogador. Há muitas teorias sobre o que realmente aconteceu na pizzaria. A mais forte delas é que o próprio animador foram responsáveis pelos desaparecimentos das crianças e que eles teriam destruído as evidências. Com outra teoria, supõe que os animatrônicos confundem com os seres humanos com versões dele, mas revestimento exterior. Assim, eles tentam colocar os humanos dentro de carcaça de outros animatrônicos. Não há como confirmar nenhuma delas, já que o restante da história é quase interpretativa, ou seja, depende de cada jogador. Assim, Five Nights at Freddy's é um jogo cheio de segredos e os jogadores não veem a hora de colocar mãos no terceiro jogo para descobrir mais mistério da pizzaria macabra. Springtrap. A maioria dos outros animatrônicos possuem endoesqueletos e estruturas de apoio que tornam quase impossível alguém usar seus trajes sem se machucar ou morrer. Springtrap, por outro lado, foi criado para ser uma mistura entre um animatrônico e um traje de mascote que possa ser usado por humanos. No entanto, seu mecanismo de mola estavam com defeito. Assim, uma simples respiração poderia destravar os mecanismos, tornando o uso do traje extremamente perigoso. Isso fez com que Springtrap fosse levado a uma sala de peças /emergências, a qual nem o cliente e a maioria dos funcionários não tinham permissão de entrar. Essa é a aplicação do Springtrap ter ganho seu nome, armadilha de mola, já que pode prender alguém dentro do seu traje. Devido às suas molas defeituosas, a entrada para esse quarto mencionado anteriormente foi tampada com a parede falsa, tornando a sala quase inexistente para clientes e funcionários desavisados. Bem como animatrônicos, os animatrônicos tiveram esta sala removida das configurações de seus mapas, portanto não poderiam entrar nessa sala. Quando o Purple Guy voltou ao restaurante para desmantelar os animatrônicos, ele acordou os espíritos das 5 crianças que assassinou. Aterrorizado com esses espíritos, Purple Man correu para a sala segura onde Springtrap foi armazenado. Ele vestiu o traje para fugir dos fantasmas e o truque parecia ter dado certo. No entanto, os mecanismos com mau funcionamento dentro do Springtrap esmagaram e cortaram Purple Guy, causando-lhe uma morte lenta e dolorosa. As fitas cassetes de áudio do cara do telefone prenunciaram isso, como ele explica que a pessoa estiver dentro do traje não deve respirar ou fazer movimentos bruscos.
e Purple Guy quebrou essas regras. Ele fez um movimento brusco ao se levantar e possivelmente respirou sobre o mecanismo de mola quando ele riu, resultado no banqueio das peças e causando sua morte brutal. 3 anos depois, a Pavores Fazbear, a atração de horror, foi aberta em homenagem ao incidente das crianças desaparecidas e outro incidente que tornaram a Pizzaria Fazbear um local teoricamente assombrado e com péssima fama. Os empregados dessa atração encontraram Springtrap e reutilizaram o animatrônico. No entanto, durante a noite, Springtrap vagueia pelo local, possivelmente assombrado pelo corpo e espírito de Purple Guy.